pane no sistema, alguém me desconfigurou. O quê? Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo, até achava que aqui batia um coração. Nada é... Tá bom. Hoje a gente vai começar o nosso Panda Sci-Fi, nosso projeto de ficção científica. A gente já tem o nosso projeto de clássicos. O próximo é Lolita em junho, tá? E a gente vai começar hoje o nosso Panda Sci-Fi, só pra te dizer quais são os próximos pra você ir comprando o nosso link da Amazon, que a gente vai deixar aqui. Você não paga nada mais por isso, ajuda o canal. Ajuda a gente a tomar um taldinho no café no dia da gravação. Exato. O próximo a gente vai ler em maio, que é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Que, aliás, maio vai ser um mês todo dedicado às mulheres. E depois a gente vai falar das datas, a gente não sabe de cabeça. Mas daí a gente vai ler Fim da Infância, do Arthur Clarke, Realidades Adaptadas, do Philip Dick, e Fim da Eternidade, com o rei divo e maravilhoso Meu Amor, Asimov. Beleza? Mas por hora vamos ler Admirável Mundo Novo. Vamos ler? Do Huxley. Dos clássicos dos clássicos. Esse livro, eu acho que esse é um dos primeiros grandes livros da ficção científica. E eu acho que todo mundo que escreveu ficção científica depois dele bebeu desta fonte. Inclusive o Ray Bradbury, que escreveu Fahrenheit 451, a gente tem vídeo, ele é um fã declarado. E a gente começou com ele, então vamos começar do início, né? Que é o Huxley. Esse livro é de 32. Eu não gosto nada dessa edição, nada. É, eu li no e-book numa edição nova, que é da Biblioteca Azul. Que a capa é roxa, que é linda, né? Roxa com laranja. E eu tenho tudo a ver com aquela capa, né? Então, se você não sabe do que é Admirável Mundo Novo, a gente cantou uma música da Peach, Admirável Chip Novo. Que também tem Admirável Gado Novo. E tem Brave New World, do Iron Maiden também. Ou seja, Huxley está o quê? Beijando o nome das pessoas. Eu gosto que, assim, falou do metal, aí já virou e falou assim. Porque tu é dessas, né? Um livro que fala basicamente sobre pessoas que são pré-condicionadas biologicamente e emocionalmente pra viver numa sociedade profundamente equilibrada e organizada. Dividida em castas. Dividida em castas. Ele escreveu mais ou menos por um ano de, sei lá, 2500. É uma sociedade que, em vez de dizer ai meu Deus, diz ai meu Ford. É, claro, uma grande crítica ao Fordismo e Henry Ford. Começa 600 anos depois da Era Ford. A Era Ford é muito bom. Então eu acho que esse livro é muito bom e eu acho ele muito irônico. E aí a gente vê como a literatura, ela tem uma entrada que nem a gente às vezes imagina. Quando a gente estuda na escola, é justamente a Era Ford. É o Fordismo e depois vem o Taylorismo. Sim. Fazendo as contas entre o ano que é apresentado aqui e, assim, quando termina o Fordismo, são 600 anos depois da Era Ford. Beijos. Não pira. O Huxley é inglês, tá? Nasceu no final do século XIX, viveu até 1963. A sociedade tem, assim, umas coisas assim. Claro que numa sociedade emocionalmente equilibrada, você não pode ter vínculos de amor e paixão e família. Então você não tem família, né? Os bebês são feitos num laboratório, hipnotizados, eles ficam numa salinha, ouvindo o que você deve fazer. Eu achei isso máximo. Eu achei isso maravilhoso. Porque eu lembrei do que? Omelette de fromage. Gente, é isso! Morning, Dexter. Omelette de fromage. Morning, Poophead. Omelette de fromage. Omelette de... Que o Chandler tá tentando parar de fumar. Também, que ele fica escutando, né? Aí ele fica escutando que ele é uma mulher forte. You don't need to smoke. Cigarettes don't control you. You are a strong, confident woman. A questão é que eles, assim, é um absurdo um bebê ser gerado dentro da barriga, porque, né, com esse vínculo familiar, da barriga já tem esse vínculo familiar. O sexo é feito então ele é feito dora. Então, mas eu achei sensacional isso, e na verdade eu achei meio incoerente. Eu lembro, uma das primeiras cenas é justamente o cara fazendo o passeio, o diretor. Eles falam, nós éramos vivíparos, eu não lembro qual a palavra que ele usa, mas enfim, que a gente copulava e aí a mãe gerava o bebê. Isso que é diferente de ovíparo, que bota o ovo e sai. Nós éramos vivíparos. Que isso? Presta atenção na biologia! Era nojento ser vivíparo, né? Tipo, e é uma sociedade, tem as castas, as emoções são coisas que não existem,
Então, como assim você faz sexo pelo prazer? Eu entendi que você faz sexo justamente pra você não ter, assim, a ideia que ele traz, né, é que você faz sexo, mas pra você não ter uma relação mais afetiva. Sim, pra você não faz sexo sempre com a mesma pessoa. Inclusive o lema da sociedade deles é cada um pertence a todos. Então ele não é, assim, uma coisa erotizada, até uma coisa super... é bem... É higienizado, sabe? Uma coisa higienizada. Então, mas aí eu tenho outra coisa. Eu achei isso foi pelo quê? Huxley, pra quem não sabe, residiu muito tempo na Alemanha de Weimar, em Berlim. E eu acho a ideia do sexo ser higienizado, na verdade, foi uma crítica aos movimentos que estavam surgindo à época. Em que o sexo, tanto é que tinha o Hirschfeld Institute, que foi o primeiro instituto que estudou a sexualidade humana e tal, em todas as suas facetas, tá? Ele não estudava só meninos com meninas. Enquanto esse instituto focava muito a relação humana do sexo, aquilo, que não sei o que, a maior parte das pesquisas científicas acerca do sexo eram exatamente isso, era super higienizado, era tipo, o que acontece com o corpo enquanto a gente tá fazendo sexo, não sei o que, sei lá. Então acho que foi uma coisa assim, meio tipo, sexo não é isso. Essa questão de não ter ligações familiares e de não ter envolvimento sentimental com outra pessoa, tanto que eles têm que trocar os parceiros toda hora, é porque ele tem a ideia de que isso desequilibraria a sociedade, porque ela ficaria instável. E eles têm uma coisa que eu acho muito legal no livro, que é o soma. Você já tomou sua dose de soma? Ou que te deixa feliz. Basicamente uma droga pra te deixar feliz. Basicamente coisas que tomamos hoje. Exatamente. É tipo, sei lá, a gente brigou aqui, depois vamos tomar um soma todo mundo, vamos ficar todo mundo bem. É uma sociedade em que você... que eram os barbitúricos, né? Você é obrigada a ser feliz. No enredo, tem o Bernard Marx, que é um cara, acho que ele é beta, né? E ele se incomoda. Tipo, sempre tem Mas ele... Sabe o que eu acho interessante nele? Que eu acho que ele se incomoda não pelo coletivo. Ele não se enquadra. Mas pelo individual. Porque a casta dele, as pessoas são altas e tal. E ele é baixo. Aí tem... Sabe aquela fofoca? A fofoca que aconteceu, que caiu não sei o que lá, um negocinho quando tava sendo feito na incubadora e deu errado. E todo mundo zoa ele. Ele tem um cargo alto e as pessoas não obedecem. Ele começa a se incomodar. E daí ele começa a questionar a sociedade. Mas eu acho que não é porque ele quer ser... rebelde, eu acho que ele quer fazer parte disso. Exatamente. E daí ele viaja aí, sei lá, eles andam de helicóptero como se não houvesse amanhã. Ele encontra uma reserva selvagem em que moram selvagens indígenas que ainda têm filhos, que ainda cultivam deuses, enfim, nós. E daí ele encontra o John, o selvagem. Traz o John pra Inglaterra. Com a mãe dele. Ela foi deixada lá porque ela tinha um relacionamento com o diretor da sociedade. E esse menino é filho do diretor, enfim. Os melhores diálogos pra mim, que daí no final do livro... As pessoas que são rebeldes na sociedade são mandadas pra uma ilha. E isso é péssimo. Porque, sei lá, enfim, você é mandado pra uma ilha e você não participa da sociedade. Eles vão pra casa, eu não lembro agora, é de um administrador, um diretor. E daí o Bernard Marx, mais um cara e o selvagem conversam com esse cara. E pra mim esse é o clímax do livro. Porque é onde eles debatem sobre a sociedade. Porque daí esse administrador, ele é muito sincero. Ele não é robótico. Sim. Ele não, eu adoro ler, por exemplo. Mas eu não posso deixar as pessoas, tipo o Ray Bradbury. E o John não pode ler livro. E o John é super leitor de Shakespeare. Ele começa a ler o que ele tem memorizado. E aí o cara fala, não, eu conheço isso. Mas como você conhece? Não era proibido? Eu decido o que é proibido ou não. Exatamente, é muito bom esse diálogo. E pra mim uma das melhores frases é que o cara tava questionando que as pessoas têm que ser felizes o tempo inteiro, tomar soma. E daí ele fala assim, mas e se eu não quiser ser feliz? E daí o cara falou assim, mas você tá reivindicando pelo direito de ser infeliz? Ele falou, eu tô reivindicando pelo direito de ser infeliz. Tô muito historiadora hoje. Ele escreveu esse livro quando a Inglaterra tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial. E assim, isso tudo que vocês estão falando me lembra essa ideia de reivindicar o direito de ser infeliz. É uma coisa muito presente na época. As pessoas não sabiam lidar com os soldados que voltavam da guerra. E muitos desses jovens, incluindo o próprio Huxley, vão pra Berlim, justamente, eles imigram, né? Não necessariamente só pra Berlim, mas eles imigram pra outros lugares. Assim, na Inglaterra, a censura, ela tava bombando de uma maneira nessa época, que uma exposição do J.H. Lawrence, ela foi, tipo, rasgada, assim. Justamente, eles queriam esse direito de serem felizes. De sofrer, né? De sofrer. De viver o luto. E não podia, porque vocês ganharam a guerra. Então não pode. Era um ideal de masculinidade. Esse personagem que você descreveu não se enquadra. Não, sim, zero. Ele não se enquadra.
era um ideal de masculinidade. Então, assim, era uma época em que todas essas coisas estavam sendo desconstruídas e é incrível perceber como tá tudo no livro, entendeu? O livro, ele é realmente, assim, espetacular nas questões que ele aborda. Eu tenho uma sensação que o livro, ele é meio esquisito na forma como ele é narrado, assim. Absolutamente. Porque ele é meio desencontrado, né? O personagem principal, digamos assim, não... Ele te joga na sociedade, ele não te explica. Isso, ele não te explica. E aí, tipo, o Bernard aparece no meio do livro, sabe? É meio coisa, assim, meio desencontrado. Mas eu acho que não tira a qualidade do livro. E é muito só incomoda, é esquisito. Essa relação do selvagem com Shakespeare, o título do livro, vem. Shakespeare, da Tempestade. Posso ler pra você? Posso. Vou botar a música aqui. Oh, maravilha! Que adoráveis criaturas aqui estão. Como é belo o gênero humano. Oh, admirável mundo novo, que possui gente assim. Shakespeare, A Tempestade. O Huxley usou Shakespeare como uma moldura pro livro. Ele é o único artista citado, né, massivamente, porque o selvagem é o cara que leu Shakespeare e o administrador que não é bobo nem nada também. Eu li uma tese de um cara, porque sempre tem uma pessoa que vai lá e estuda, né, que as pessoas pegam um tema mais legal antes da gente. Tem 55 referências a 14 peças do Shakespeare durante todo o livro. Metáfora de que o selvagem que sente recita Shakespeare, ou seja, ele é o cara evoluído, no fim das contas. Né? Óbvio, né? Não precisava explicar. Crítica à falência da tradição. Isso, Você usa a tradição justamente pra dizer que aquela sociedade que ela produziu tá falida. Porque ela não te oferece mais respostas. Isso. O livro foi publicado no Brasil em 41, quase 10 anos depois, né? 9 anos depois. 41. E até hoje ele respinga em um monte de coisa, assim. A gente brincou com a música da Pitty e do Zé Ramalho. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Saudade, Bruno Mezenga. Quando a gente estava na faculdade, a Marina ela ficava nervosa pra ir embora logo. 4 tava da tarde. passando. No Viva. Eu já vi essa novela, sério, mais de pouca coisa na vida. É muito boa. Tem outras referências, né? Uma das maiores é Além do Homem Sem Sombra, aquele filme de ficção. Matrix. Matrix tem a sociedade de castas, enfim. Mas o Huxley era roteirista também. Sim. Admirável Mundo Novo teve um filme, mas em 1960, eu acho. Era da BBC, não é? Mas um negócio assim. Tem no YouTube, tá? Que a Nina é assim, tá? Ela gosta muito de livros de ficção científica. Filme não. Filme eu gosto mais dos filmes. Eu não gosto de nenhum dos dois. Eu gosto o único filme de ficção científica que eu gosto muito é 2001, Odisseia. Não, mas daí ok, né? Aí é divo, né? Mas tem que ter tempo também pra assistir, tá? Tem. Parece que teve uma edição que ele fez um prefácio e daí ele faz uma super redação do Enem sobre o progresso científico e como ele é cético a respeito do progresso. Depois ele escreveu O Admirável Mundo Novo pra mostrar pras pessoas como o progresso vai destruir a sociedade. Que era uma coisa muito desse período, né? Ao final da Primeira Guerra Mundial, ninguém acredita mais na ciência. Só que ao mesmo tempo Deus morreu também já há muito tempo. Então é isso, quem te dá as respostas? E a própria ciência se debruça sobre a ciência. É uma falência de todo um projeto científico de progresso e que a crença na ciência, a linearidade do tempo, enfim. E é tão curioso que como essas coisas produzem outras coisas, não só literariamente, mas, por exemplo, essa época que ele está escrevendo é a época em que surge a física quântica. O real, ele perde lugar. O real, ele não significa mais alguma coisa. Pra vocês terem uma noção, começa a ser publicado um dos maiores periódicos de ciência na época, começa a publicar, Marina vai gostar disso, começa a publicar uma revista de astrologia. O Huxley está escrevendo sobre coisas que estão sendo estudadas aí. Não, ele criou uma história. Teve 1 milhão de exemplares, sério. Ele criou uma narrativa, mas tudo isso que ele tá falando tá sendo estudado. E justamente eu acho que é uma crítica. Você tá no meio da falência desse projeto de progresso e ainda assim você tá pensando nesse tipo de coisa. Eu acho que é uma coisa muito da geração do Huxley. E não acreditar na ciência, porque eles assistiram o final da Primeira Guerra Mundial, eles depois assistiram o final da Segunda Guerra Mundial. Eu acho incrível sempre como a literatura é um livro de ficção científica, é um livro que em teoria tá falando do futuro, mas ele tá falando muito sobre a época dele. Sobre os homens, né, e a evolução dos homens, é muito bom. E é um livro tão pertinente até hoje que quando Trump foi eleito, ele subiu pro mais vendido. Mais vendidos, ele junto e George com Orwell, né, 1984. Então, é um livro que tá aí. Eu achei muito legal, eu tava lendo umas coisas sobre o livro. Alguém falou que uma das coisas que envelhece mais rápido é o futuro. Então, um livro que fala sobre o futuro de alguma forma, permanecer entre os mais vendidos, é
genial, né? Mesmo que você não tenha lido Huxley, você sabe o que é. É uma daquelas poucas obras de ficção que entrou pra nossa cultura. Sim, eu lembro que eu li quando era pequena, livro pra criança, assim, sabe? Colégio que era inspirado no Admirável Mundo Novo, mas era nas escolas. Legal. E daí todos os alunos eram padronizados e era toda a questão voltada pra escola. Então, assim, eu já cresci sabendo a história. E daí a gente tem as músicas que a gente escuta, né? É impressionante, porque clássico é isso, né, gente? Ele é uma parte. A gente clássico é aquilo que a gente já leu sem ter lido. Exato. Que lindo. Caraca, Maravilhoso. Então a gente termina aqui, né, gente? Não tem mais o que falar. Em maio a gente lê Ursula Le Guin, então vai lendo aí pra gente ler aqui, tá? E é isso. Beijos. Beijos.